Que Deus os abençoe de forma rica e que Deus abençoe cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é incrível Jesus, depois de tanto tempo, falar assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque alguns falam assim: pastor, mas a mulher virou uma estátua de sal, ou uma coluna de sal, como algumas traduções dizem. Irmãos, se a Bíblia dissesse que ela virou um jumento petrificado, eu creria. Não foi o caso. Porque eu sei que Deus é fiel, é verdadeiro, e tudo que Ele fala é real. Mas na verdade, eu sei que Deus quer nos ensinar com coisas pequenas, para que nós possamos discernir o projeto de Deus. Uma mulher que olhou para trás e virou estátua de sal. Mas veja, eu li uma expressão que diz o seguinte: o que uma geração tolera, a outra toma como estilo de vida. Uma geração tolera algo, a outra já pega, a outra geração já estabelece aquilo como estilo de viver. Se você parar para pensar, algumas coisas que já aconteceram no Brasil, há um tempo atrás, nós não imaginávamos que algumas coisas que hoje a gente vê na televisão poderíamos estar vendo, que poderia estar acontecendo conosco. Nós não imaginávamos que isso seria possível. Vou dar um exemplo simples. Um beijo homossexual. Isso, a própria televisão, mesmo aqueles que não tinham o cristianismo como padrão de viver, eles estabeleciam um padrão para não fazer daquilo algo que expusesse as pessoas. Mas hoje, eles não fazem só isso, fazem coisas maiores. E na verdade está se impregnando alguns estilos de vida para que tente abafar o melhor de Deus, a ponto, é tão perniciosa essa questão, que o próprio governo, o nosso governo, ele fez um kit para tentar ensinar a criança a ser gay. Eles falam: não, é só para tolerar. Não, era mais do que tolerância. Quem viu, sabe o que eu estou dizendo. Houve uma intervenção da bancada evangélica, e não foi só da bancada evangélica, para tentar tirar isso, e foi financiado com dinheiro público. Agora, eu recebi um e-mail, onde eles estão tentando estabelecer que o pedófilo é simplesmente mais uma tendência sexual de um homem. Com qual propósito eles estão divulgando isso? Para tentar imprimir: por enquanto você tolera, depois se torna um estilo de vida. Existem países em que há essa tolerância. Você já ouviu nesse púlpito, não quero repetir. Irmãos, essas pessoas não sabem, eu falo isso porque eu duvido que essa pessoa já sentou com alguém que foi vítima dessas posturas. É muito difícil imaginar a dor que fica na alma de quem passou por momentos assim. E alguns acabam assumindo para tentar aliviar, porque eles brigam com si próprio, porque eles veem, vamos dizer, uma natureza que foi deformada e algo que seria natural, mas ele não consegue ser o que ele devia ser. Irmãos, são pessoas dignas da nossa oração e do nosso amor. Eu não estou falando das práticas, porque a Bíblia diz nitidamente sobre o
peso da prática do pecado, da prostituição. Vamos supor, não, eu sou casado, mas eu resolvi ter uma mulher por fora, mas ninguém está sabendo. Isso é pecado e Deus condena taxativamente isso também, me entende? Eu estou falando do que é pecado, e o que é pecado precisa ser lidado como pecado, pois caso contrário, aquilo que era mera tolerância se torna estilo de vida. Mas o pior não é isso, o pior não é que a sociedade simplesmente tolere isso, o pior é quando a própria igreja tolera. Você sabia que nos Estados Unidos, eu estou falando isso, que eu ouvi de um pastor amigo nosso, que já esteve nesse púlpito. Ele falou, eu não estou participando das reuniões da igreja, porque existe uma turma defendendo que casais homossexuais dirijam a igreja X. Eu não posso falar, mas... e aquilo me doeu de ouvir aquilo. Ele falou, eu nem estou indo nas reuniões. Falei, mas aí eu fiquei assim, falei, Jesus, algumas coisas vão sendo toleradas e depois ela se torna padrão, a gente acostuma. E a gente acostuma com muitas coisas, nós acostumamos com o pecado. E muitas vezes, mesmo tendo experiências com Deus, nós olhamos para trás. Irmãos, aqui, essa mulher, sabe quem tirou ela de uma cidade chamada Sodoma? Sodoma era uma cidade onde o próprio Ló quis oferecer as filhas dele, que eram virgem, porque os anjos vieram naquele lugar, e falaram, nós vamos destruir essa cidade, porque o clamor dessa cidade chegou aos ouvidos do Pai. Deixou indignado o coração do Pai. E por causa disso, Ele nos enviou para tratar, para trazer juízo. Sabe, tem muitas pessoas que acham que pela grande misericórdia de Deus, Deus abriu mão de ser justo. Ouça, a nossa justiça está na cruz. Deus, quando olha para você e percebe, não, você tem pecado, mas quando você confessa, você é filtrado pelo sangue de Jesus. É por isso, é a misericórdia de Deus, é que é a causa de nós não sermos consumidos. Eu estou falando isso em várias áreas da vida, mas naquele lugar a sensualidade era algo terrível. Aqueles homens abriram mão e viram aqueles dois anjos, bonitões, deviam ser bonitos, porque eles não queriam nem saber. O Ló hospedou os anjos, eles falaram, abre a porta, deixa eles sair, porque a gente quer abusar deles. E Deus disse não, o Ló disse, não, eu te dou minhas filhas, fica quieto. Havia um padrão de que alguém que acolhia um estrangeiro em sua casa, ele estava sob a proteção daquela casa, mas nem isso eles respeitaram, e tentaram entrar ali. Mas a Bíblia diz que aqueles anjos estenderam as mãos, puxaram a Ló, e estabeleceram uma cegueira, ou uma confusão mental, e aqueles homens ficaram tateando, procurando a porta, e se perderam. Mas ouça-me, aquele foi um momento terrível, e o que eu quero falar nessa noite é sobre o nosso coração, algo que muitas vezes mexe comigo e mexe com você. Eu sei que muitas vezes nós acostumamos com o pecado. Eu estou falando, não estou falando de uma área. Eu estou falando do pecado. Deus é muito sério com o pecado. Mas Deus ama tanto a gente, independente do seu pecado. Deus ama você. E Ele quer dar a você o melhor, a bênção, o perdão, e mudar a sua história. Porque o salário do pecado é morte.
Mas a Bíblia diz que há um dom, um presente de Deus, um dom gratuito de Deus, é vida eterna. Você precisa ter o coração aberto para aproveitar, para usufruir disso. Agora, eu quero que você entenda que esses princípios que eram detestáveis foram tolerados por muitas pessoas naquela época e hoje também. E entre nós, será que nós estamos tolerando algumas coisas que Deus abomina? Será que eu e você estamos tolerando algumas questões que Deus diz, eu não admito? Não é isso que está no meu coração? Eu quero te falar sobre algumas coisas que Deus quer trazer de volta para que o seu coração se encha de alegria e que você usufrua da excelência do projeto de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 13, já é hora de despertarmos do sono. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. 13, verso 11 e 12. Tem hora que nós precisamos acordar e entender que esse é o propósito de Deus, de que nós sejamos revestidos das armas da luz. Amém? Mas é preciso deixar as obras das trevas. Aquilo que te cega, aquilo que te deixa... Alguém já brincou de estátua aqui? Alguém já brincou de estátua quando era pequeno? Já? Alguém já brincou de estátua? É um ótimo quebra-gelo para a próxima reunião. Ouça, às vezes a gente está fazendo algumas coisas, aí de repente a pessoa que está coordenando fala assim, estátua! Aí a pessoa fica assim, alguns ficam tortos. Mas é passageiro, pronto, chega. Mas você imagina que eu virasse uma estátua? Chega, né? Já pensou se eu virasse uma estátua? Seria terrível, né? Seria terrível, porque você perde os movimentos, você não tem opções de fazer aquilo que você quer. E isso vai destruir você. Irmãos, eu quero que você entenda como algumas coisas podem destruir o melhor de Deus. E o que pode fazer com que nós sejamos paralisados, e o que leva-nos a olhar para trás. Irmãos, quando eu olho para trás, a Bíblia diz que quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Você já pôs a mão no arado? Então tira os olhos lá de trás, olha para frente, amém? Amém? Diga para quem está do seu lado, olha para frente. Tá bom, sei que olhou por lado, agora olha para frente, olha para cá, por favor. Senão você vai ficar batendo papo. Ouça, eu sei que esse é o propósito de Deus é nos livrar de ficar com os olhos lá atrás, e não sair de onde estamos. O que pode nos fazer olhar para trás, ou nos paralisar de onde nós estamos? Primeira coisa, o que pode, é porque muitas vezes nós não cremos no que Deus diz, não cremos na direção que Deus dá. Aqui no verso 14, o Ló chegou perto dos futuros maridos das suas esposas e falou, vamos embora, os genros, vamos embora, levantai-vos, sair deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Eles acharam que eles estavam brincando com eles. Ouça, nós não estamos aqui para brincar de ser igreja. Nós não estamos aqui para sermos mais uma igreja.
Nós não estamos aqui para simplesmente estabelecer mais uma nova religião. Nós estamos aqui pelo amor e pela graça e a misericórdia do nosso Deus. Eu só estou aqui por causa disso. Eu sei que você só está aí porque você também já provou graça, você já provou a misericórdia de Deus. Mas muitas vezes nós achamos que as pessoas que nos falam estão brincando, que não estão falando sério. Dê valor ao que Deus diz. Diga comigo: Senhor, me dê graça para eu valorizar a tua palavra, o teu querer na minha vida. Muitas vezes Deus vai usar alguém simples que está do seu lado. Muitas vezes Deus vai usar um pastor, mas Deus vai falar com você. Outra coisa é o apego aos bens materiais. Olha o que diz o verso 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e sua mulher, 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Ouça, se eu chegasse aqui e falei: irmãos, ouça, atenção, vai cair um raio aqui em cima dessa casa. Já pensou se eu falasse isso? O que vai acontecer? O povo vai sair correndo, quebrar o vidro, pular, sei lá. Sai da minha frente que eu estou indo embora. Mas imagina que ele sabia que era o anjo. O Ló e a sua mulher e os seus 2 filhos, as suas 2 filhas. E eles ainda demoraram. Imagina, por que eles demoraram? Você já pensou nisso? Talvez aquele gado que estava lá, ele falou: não, vamos matar esse gado, vamos fazer um churrasco primeiro. Aquela maçã bonita que nasceu no nosso jardim, vamos pegar ela? Sabe qual é o grande problema? Muitas vezes nós demoramos a tomar atitude, porque é muito difícil abrirmos mão de algumas coisas. E mais, a Bíblia diz que quando os anjos chegaram, o Ló estava na porta. Então alguns deduzem que ele tinha uma posição de liderança naquele lugar. Alguns acham que talvez até juiz ele fosse. Mas a Bíblia não diz isso. Isso é hipótese. Mas que ele tinha alguma posição de destaque, tinha. Porque quem ficava nas portas das cidades eram pessoas em destaque. E ele recebeu os anjos na porta da cidade. Eu imagino que talvez tivesse no coração deles aquele apego à posição social, apego às amizades com as pessoas, apego a uma série de coisas. Sabe que muitas vezes alguns apegos nos fazem voltar atrás. Sabe qual é o grande problema das casas de recuperação? Pastora Maria de Jesus, você está aí? Lá atrás. A pastora Maria de Jesus, para quem não conhece, ela trabalha com a casa de recuperação de mulheres. Sabe qual é a maior preocupação? É quando sai. Porque normalmente voltam para determinadas amizades, e aí a pessoa que não está bem preparada, ela não aguenta. Ela acaba cedendo. Ô, fulano. Aí o cara lembra, senta aí, vamos tomar um trago. Aí a pessoa bebe, depois fuma droga, aí eu sei que a pessoa entra em parafuso. Não é sempre, claro, graças a Deus tem muita gente que tem uma postura muito firme. Mas eu estou dizendo que esse apego a alguns laços do passado acaba fazendo que a pessoa olhe para trás. Ou que não saia do lugar igual os genros de Ló. Há um outro motivo que nos faz olhar para trás, é porque nós perdemos o temor. Antes, quando a vida estava difícil, muitas vezes nós fizemos campanha, nós oramos, nós jejuamos, nós víamos na igreja todo dia. E tem gente aqui
que já chegou para mim e falou: pastor, vamos fazer culto todo dia. Já falou para mim. E aí chega no culto de domingo, que só vem no domingo, ainda chega atrasado. Aí você fica questionando. Muitas vezes, quando nós estamos diante de um problema, uma doença, um momento difícil na casa, nós queremos orar porque nós ficamos desesperados. Deus responde a nossa oração. Deus abre a janela dos céus. Deus tem misericórdia, soluciona o que estava difícil. Eu preciso do emprego, senão minhas contas dia a dia vão embananar mais. Mas ouça-me, isso aqui é enquanto nós precisamos, mas depois nós acostumamos. Sem perceber, nós achamos que está tudo normal. Agora minha vida está boa, eu já arrumei um novo emprego, lá em casa está tudo solucionado, a bênção de Deus entrou, de repente eu torno a fazer algumas coisas que eu não fazia, eu já deixei. Não, tudo bem, agora eu não vou ficar de fogo não, mas quem sabe, vou beber um pouquinho assim, só um pouquinho. Aí um dia ele bebe um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho, no outro dia o pouquinho vira pocão, no outro dia vira montão. E aí a pessoa não aguenta. Não, eu sou firme com Deus, tal. Eu já não olhava algumas coisas na internet. Deus me fez selecionar. Mas acho que não tem problema não, só quero saber. Só quer saber? Esse negócio não está mexendo com você, não? Você não está sendo tentado com algumas coisas? Vou relembrar você, a Bíblia diz que se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o! Pastor, o senhor está mandando a gente arrancar o olho? Não! Arranca as coisas malditas que você está colocando os olhos. Mas não coloque a mão, se a tua mão esquerda, direita te faz tropeçar, arranca. É lugares onde você está pondo a mão. Se o teu pé, isso aí é por minha conta, a Bíblia não diz, mas se o teu pé está te levando para um lugar que não devia, cuidado, coloca limites. Que programa você está vendo? O que você está vendo na internet? Com quem você está falando? Irmãos, eu ouvi hoje, uma criança falou para minha esposa: meu amiguinho me mostrou algo, nem devo falar, é infalável, me mostrou isso na internet, e é algo horrível, gente, é algo que para nós adultos seria horrível ver. E a gente dói, o coração da gente dói, porque nós estamos olhando para essa geração a quem nós queremos que cresça saudável, abençoado. Irmãos, nosso propósito como igreja é trazer saúde, vida de Deus na vida das pessoas, porque quem prova a vida de Deus, ele vai viver uma vida de abundância, de graça, de alegria. Amém? Se você não está vivendo isso, algo está errado na sua vida. Às vezes é até um pecado que está camuflado, às vezes você precisa só confessar. Então, não abra mão, não olhe para trás, não deixe que aquilo que te prendia, te prenda novamente. E o pior, tem gente que chega a culpar até a Deus. Fala: não, Deus, eu estou parando, eu não vou na igreja, porque o Senhor não solucionou o meu problema. Ouça, muitas vezes Deus só quer te dar corda para você poder buscar Deus de forma mais intensa, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E muitas vezes você acha que Deus não está te ouvindo. Não. Ouça a Deus, não tenha medo de ouvir a Deus, não tenha medo de voltar-se para Deus, não olhem para trás, não achem que isso
deve levar você a viver uma vida que você já sabe os resultados dela, porque você já viveu lá. Tem muita gente que nasceu no lar evangélico. Eu não nasci. Eu já vivi algumas coisas lá fora. Mas eu louvo a Deus porque Deus me salvou quando eu tinha 17 anos. Então eu vejo que Deus me livrou de muita coisa, muita coisa. E eu louvo a Deus por aqueles que nasceram aqui. Mas queridos, nós como pais, nós como educadores, nós precisamos dar direção para os nossos filhos, para que eles cresçam de forma saudável, na mente, no intelecto, nas emoções. Sabe, tem gente que é crente e está adoecendo o filho, pela forma como você fala, pela forma como você lida, pelo medo que você está imprimindo no coração dele. Não, irmãos, nós somos chamados para trazer a graça e a alegria de Deus sobre essas pessoas, amém? Eu creio que é isso que Deus tem para nós. Então não deixe as pessoas olharem para trás, nem parar. Não queremos que essas pessoas virem estátua de sal. Pessoas que já não mais ouvem a Deus, já não mais olham para o Senhor, já não mais agem, já não se movem para Deus. É como se estivessem mortas espiritualmente. Tem gente que está brincando com as armas que o inimigo muitas vezes oferece para você. Rejeite. Você não pode viver assim. Olha, tem muita gente que estão pagando para ver o veneno da serpente, para ver se ele é letal ou não. E tem gente que descobriu que é letal mesmo, mas da pior forma, porque provou na sua própria vida. Se você já provou, Deus te trouxe aqui para te livrar disso também, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Nós precisamos discernir isso. Esse é o propósito de Deus. É que nós possamos ser livres disso. A Bíblia diz que Satanás, ele vem sobre nós para tentar tirar, para tentar confundir a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração. Mas nós não podemos ignorar o propósito dele. Então abra seus olhos para aquilo que Deus quer dar a você, porque Deus quer dar o melhor. Há muitos que perecem, mas perecem porque não lutam, porque tiram a visão do alvo que Deus estabeleceu. Há muitos que percebem os sinais que Deus dá em sua vida, para salvá-los, para livrá-los de Sodoma. Irmãos, olha, o Ló foi quem escolheu ir para Sodoma. O Ló foi quem escolheu. Um dia, o Abraão, que era tio dele, falou, pode escolher para que lado você quer ir. Ele escolheu justamente o lado de Sodoma. Irmão, se porque ele escolheu o lado de Sodoma, ele sofreu as consequências. Às vezes nós fazemos opções e não percebemos os sinais que Deus dá na nossa vida. Ele sabia que Deus estava abençoando ele, Abraão, mas ele resolveu ir para um lugar que parecia que as campinas estavam muito bonitas. Ouça, nem tudo que parece bonito no primeiro momento pode ser de Deus. Já ouviu aquela frase, nem tudo que reluz é ouro? Já ouviu essa frase? Nem tudo que reluz é ouro. Não se iluda, a grama verde do vizinho não é mais bonita e mais gostosa do que a sua, não. A gente tem sempre a tendência de achar, eu queria ser igual o pastor Eduardo, ele não tem problema. Igual o pastor Melo e a Marilda, eles são pastores, são lá da cozinha de Deus, no problem, né? Pastora Edna e Almiron, pastores da igreja, que bênção, né? Pastora Vênia e pastor Carlos, não tem problema. Ronaldo e Luz, não, irmãos, ouça, nós estamos num mundo que tem aflições, mas nós temos bom ânimo,
porque o Senhor tem nos dado a vitória. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós temos que nos posicionar, nós precisamos perceber os sinais que Deus dá para nos livrarmos de Sodoma e Gomorra. Nós precisamos perceber que é Deus e os seus anjos que estavam levando Ló e a sua família para um novo posicionamento. Que posicionamentos são esses? Primeiro, eles não admitem mais serem escravos do pecado. Se você quer ter vitória e ter um novo posicionamento de vitória, de vida, de bênção na sua vida, não admita mais ser escravo do pecado. A Bíblia diz, essa é a palavra de Jesus, que todo que pratica pecado é escravo do pecado. Pratica o pecado, escravo. É por isso que muitos não conseguem sair, porque se tornaram escravos. Não é à toa que João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É livres dessa escravidão do pecado, porque o salário do pecado é morte. Nós não podemos e nem devemos viver assim. Então, não queira voltar atrás, não queira voltar àquilo que você já venceu, aos seus pecados de estimação. Tem gente que tem pecado de estimação. Mas ouça, vença isso, porque o Senhor é com você. O segundo aspecto, que Deus quer que você se posicione, porque você tem consciência de que você estava perdido, mas agora você anda com Deus. Quem anda com Deus aqui? Você quer continuar andando com Deus? Eu tenho uma boa notícia para você. Deus também quer andar com você. Você fala, mas pastor, será que Deus pensa bem de mim? Oh, a Bíblia diz nitidamente, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, isso é o Senhor que diz, pensamentos de bem, não de mal, para dar o fim que vocês querem. Deus olha para você e vê você abençoado, amém, querido? É bom demais ser abençoado. Ouça, Efésios 2, fala qual era a nossa condição antes de conhecermos a Jesus. Ele fala como nós estávamos antes, o que tipo era a nossa vida, mas agora nós temos uma outra vida. Olha o que ele diz aqui, o apóstolo Paulo falando, e ele que tinha vivido momentos difíceis. Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Estou lendo Efésios 2, verso 1, agora o versículo 2. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos antes, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ouça, hoje nós estamos defendendo, há uma geração aí que está defendendo o hedonismo, que a geração assim, hedonismo, é uma filosofia que fala que você tem que fazer aquilo que está com vontade, é a geração dos prazeres. Ah, você está com vontade de beber, beba. Ah, você está com vontade de prostituir, prostitua. Ah, você está com vontade de fumar droga, fuma. Ah, você está com vontade de roubar, rouba pouco para não ser preso. Gente, isso não tem nada a ver com o que Deus diz. Ele diz que antes nós também éramos assim. Éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Oh, aleluia! Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Com Cristo, pela graça sois salvos. Sabe por que você é salvo? É pela graça. Não é pelo seu mérito. Não, pastor, eu fiz um esforço tremendo. Não é o seu esforço, é a ação do Espírito de Deus no seu coração. É Ele quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz isso nitidamente. Mas é pela graça que eu sou salvo, juntamente com Ele, e nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aleluia! Nós estamos assentados nos lugares celestiais, você entende isso? Você fala, pastor, o que é isso? Como é que é assentar nos lugares celestiais? Eu estou sentado na cadeira aqui. Não, eu estou falando de lugares celestiais no reino espiritual. Você que não tinha vida, agora você pode aproximar e falar com Deus. Você tem liberdade de falar, de ouvir e de viver a vida dele. Então nós precisamos ter consciência que antes estávamos perdidos, mas não agora. Agora nós temos vida e vida com abundância. A mulher de Ló não deu valor ao sinal que Deus fez. Sabe, eu sei que tem gente aqui que já provou milagres. Ele viu nitidamente Deus fazer milagre na sua vida. Curar de uma doença, restaurar a sua família que já não tinha solução, restaurar o seu interior. Tem gente que viu Deus abrir portas e mudar a sua vida financeira. Isso é milagre, gente que não tinha a menor condição. Mas mesmo assim, não dão valor ao que Deus fez. Se você não dá valor, repense seu evangelho, repense sua vida, não abra mão da bênção de Deus. Esses homens que mudaram a sua história, eles vivem sobre a graça de Deus. O verso seguinte de Efésios 2:8 diz, pela graça sois, diga, pela graça, não pelos meus méritos, mas pela graça, eu sou salvo. Mas isso é mediante a minha fé. Pode dizer, mediante a minha fé. Isso não vem de mim mesmo. É um dom. É um presente que Deus me deu. Para que ninguém se glorie. O verso 10 diz, porque nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Você foi feito por Deus, é Deus quem te ama, amém? Então nós não precisamos mais ficar presos ao passado, eu tenho que olhar para frente. Então nós precisamos discernir que aqueles que sabem o poder da graça, eles vivem pela graça, eles gastam tempo com Deus, eles oram a Deus, oram diariamente, estudam a palavra, eles não aceitam nada que os afastem de Deus e da sua comunhão, não aceitam, porque sabem quem é o seu Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Então precisa mudar. Eles dão valor ao perdão recebido através de Jesus na cruz. Irmãos, deixa eu relembrar, hoje é dia de ceia, nós já estamos fechando aqui, nós vamos participar dessa ceia. Mas sabe o que significa a ceia? Significa, para mim e para você que vamos participar, que o perdão de Jesus foi estabelecido a meu favor e a seu favor na cruz. Ele te perdoou. Você não precisa mais ser acusado. Se você confessou o seu pecado, se você arrependeu, o Senhor é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Mas ouça, tem muita gente que provou o perdão de Deus, mas não perdoa as pessoas que estão à sua volta.
essa é uma noite de você dizer: Deus, tira do meu coração toda mágoa, toda ira, todo ressentimento. Deus, eu quero te adorar. Eu quero viver a graça em toda a extensão. Você quer viver a graça em toda a extensão? Só esse assunto daria uma pregação. Eu não quero falar, mas diga comigo: Senhor, ensina-me a viver pela graça, pelo amor que vem do Senhor, e me ensina a perdoar aqueles que me ofenderam, em nome de Jesus. Se você orou sincero, algumas coisas já estão acontecendo na sua vida. Não abra mão. São pessoas que não deixam que os problemas sejam maiores do que o seu Deus. Se você vive pela graça, Deus é maior do que os seus problemas. Outra coisa, essas pessoas dão valor à aliança da cruz. Eles olham e relembram: verdadeiramente o Senhor levou sobre si nossas dores, nossas iniquidades, nossas enfermidades. Sabe, se você não está tendo paz, eu vou te falar: o castigo que traz paz a você e a mim estava sobre Jesus. Mas pelas pisaduras de Jesus você é sarado. Você é sarado na sua alma, você é sarado no seu físico, você é sarado. Glória a Deus. Porque Deus é aquele que nos sara. Pelas pisaduras de Jesus. Por isso que ele fala: fazer isso em memória de mim. Irmãos, quando você faz isso em memória do que o Senhor fez, é a sua memória que é refrescada. Ela é renovada. É o que diz em Lamentações 3: eu quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Então traga. Isso aqui é a vitória de Jesus, é a força da aliança que Ele tem com você e que você tem com Ele. Amém? Essas pessoas não querem mais também entristecer o Espírito Santo. Não querem. A Bíblia diz em Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado. Você sabia que você tem um selo? Você tem um selo. Olha para quem está do seu lado. Ó, você está selado. Eu já estou vendo o carimbo na sua testa. Não está vendo nada, irmãos. Você não está vendo carimbo na testa. O carimbo é na alma, é no espírito, na verdade. Não é na alma, é no espírito. O próprio Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho. É esse Espírito, você foi selado para o dia da redenção. Ah, aleluia. O Senhor vai buscar o Espírito que estava em você, mas juntamente com Ele, o seu Espírito vai junto. Glória a Deus. Isso é tremendo. Então nós precisamos despojar do velho homem, do meu ego, de tudo aquilo que me afastava de Deus. Não deixe que as marcas do passado barrem você, irmãos. E por último, eu quero falar, para fechar, é que aqueles que querem ter uma aliança e têm uma nova postura diante de Deus, eles sabem que tem um alvo. Você tem um alvo? Você já viu que quando a gente está preocupado, parece que os nossos sonhos, os nossos objetivos, parece que eles vão tudo por água abaixo. A gente só lembra das frustrações, nós lembramos só dos medos. Mas irmãos, nós precisamos lembrar da mulher de Ló, que voltou atrás, e Deus não quer que você volte atrás. Amém? Nós temos que lembrar que ela voltou atrás. Nós precisamos lembrar que você tem um alvo. No verso 17 diz: havendo-os levado, isso os dois anjos levaram a família de Ló, e disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Diga, não olhar para trás.
não parar no meio do caminho e fugir para o monte. Irmãos, era para ir, era para sair. Aí o Ló fala assim: não, no monte não, deixa eu ir para Zoar. Era uma cidade perto, cidade pequena. O nome Zoar significa pequeno. Deixa eu ir para Zoar. Tá bom, pode ir para lá. Mas sabe qual é o grande problema? Tem muita gente que virou estátua de sal no meio do caminho. Mas já não mexe. Estátua. Vem para o louvor. Vem me ajudar aqui nesse ministério. Vamos fazer uma visita comigo. Às vezes nós ficamos assim, coisas que nos paralisaram, coisas que impediram o melhor de Deus. Mas irmãos, eu acho lindo que no verso 29, olha o que a Bíblia diz: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? Alguém está com uma Bíblia aberta aí? Lembrou-se Deus de quem? De Abraão. Mas espera aí, não era Ló que estava lá em Sodoma? Mas Deus lembrou, foi de Abraão. Mas olha o que diz: Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Ah, Deus, deixa eu te falar uma coisa. Quando você sabe que há uma intercessora a seu favor, milagres acontecem. Deus não distribuiu Ló, não era porque ele tinha muita intimidade com Deus, não. Ele conhecia a Deus, ele temia a Deus, mas ele não tinha a intimidade que Ló tinha. A Bíblia diz que esses dois anjos vieram junto com o Senhor. Mas irmãos, você precisa discernir que os anjos saíram, mas Abraão continuou falando com Deus. E se você olhar no capítulo 18, nós não temos tempo de ver, 6 vezes Abraão começa a insistir: Deus, o Senhor vai destruir toda a cidade, mesmo que tenha 50 justos lá. Deus fala assim: ó, se tiver 50 eu não destruo. Ele falou: Senhor, espera aí um pouquinho, tá bom, deixa eu fazer uma outra. Mas e se tiver 45? Eu não destruirei. Senhor, me perdoe, mas eu quero falar mais uma vez. E se tiver 40? Não destruirei. Mas então, Senhor, me perdoa a ousadia, mas e se tiver 30? Não destruirei. E se tiver 20? Eu não destruirei. E se tiver 10? Eu não vou destruir a cidade. Sabe o que significa isso? É o poder de um homem justo diante do Senhor. Esse Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Por isso Deus livrou a Ló. Por isso Deus agiu de uma forma sobrenatural. Ouça, quando nós oramos por alguém e chegou a hora de você orar, eu quero desafiar você, irmãos, nós não podemos entrar em 2014 e ver pessoas que estão ao nosso redor morrendo. Eu preciso começar a orar e a ministrar. Abraão foi um intercessor porque ele conhecia Deus, porque ele tinha prazer em aproximar de Deus. A Bíblia diz que ele era amigo de Deus, ele creu firmemente e ele se levantou como verdadeiro intercessor. Então, creia, não tenha medo, e Deus vai mudar coisas grandiosas na sua vida. Eu quero fechar, porque eu quero te dizer que Deus quer dar a você a vitória, para que você não fique preso ao passado. Sabe, eu coloquei como título nessa mensagem, eu tenho o hábito de colocar título em todas as mensagens que preparo, obtendo força para não olhar para trás. Irmão, se você souber que tem gente intercedendo por você direto, eu já falei aqui, vou repetir, fique tranquilo. Se você entrar nessa igreja, alguém está orando por você. Sorria. Sorria, irmão.
Sorria. Você pode sorrir? Você pode sorrir? Você pode sorrir? Irmão, sorria, porque você está sendo orado. Alguém ora por você, porque Deus quer te abençoar, amém? Porque Deus quer dar a você o melhor dele, em nome de Jesus. Nós vamos fechar. Eu gostaria de convidar você para ficar de pé, e que você colocasse sua vida diante do Pai. Como é gostoso ouvir a voz do Pai.